prazer te conhecer. Prazer é todo meu, viu? Mais que um professor, você ganhou um amigo. Conta comigo, tô aqui para te ajudar. Ah, Com obrigada. muito carinho, muito respeito, viu? Obrigada. E me fala uma coisa, É, você tá bem de saúde? bom, A saúde física e mental. Eu falo tudo sempre bem. isso porque a gente precisa, a gente não só pode passar informação, a gente tem que passar alguma coisa que talvez mude a sua vida, né? E as pessoas, eu tô atendendo muita gente que tá com por exemplo, depressão, ansiedade, porque as pessoas estão agressivas, né? Então não é cuidar só do corpo, hein? Da cabeça também, né? Na verdade, super certo. Bom, queria falar com você hoje É, sobre dois casos específicos que eu tenho, né? legal. Um é particular meu, da minha família, e E- eu tenho muita dúvida, porque assim, hoje eu estou me especializando em contratos, então assim, não tem nada a ver com regularização de imóvel, mas como é da minha família, eu queria poder ajudar. E aí eu falei, bom, por que não, né? Claro. Conversar com ele, assim, que eu vejo muito seus vídeos, enfim, até um caso eu consegui resolver por conta dos seus vídeos, eu achei bem Ah, interessante. que legal. Você conseguiu resolver um Então, caso por causa das aulas. Que legal. do E você YouTube, já leu algum livro pesquisando meu? lá, eu consegui. Você já conseguiu ler algum livro Não, meu? ainda não tive a oportunidade. Se a doutora tiver oportunidade, o Direito Imobiliário de AZ é muito legal. É um livro que eu falo do direito imobiliário inteiro, mas eu falo contando as histórias, é muito legal, muito gostoso, viu? Bom saber, eu vou deixar anotadinho aqui assim que eu tiver um tempo. Do ano passado pra cá, eu mudei bastante de emprego, então a cada vez que eu mudo eu tenho que me ambientar, né? Eu sei, não é Agora mesmo fácil eu não. tô. É, Mas tá feliz? agora mesmo eu tô. Isso que Agora eu tô importa, conseguindo né? um desafio numa Insurtech É. e a gente vende seguro de viagem aqui e eu vim Ah, pra estruturar o jurídico. Então, assim, tá bem desafiador mesmo, mas bem legal. legal, legal. Você merece tudo de bom, que precisar ganhar mais que um professor, ganhar um amigo aqui, tá? Precisar de modelo, alguma coisa, Obrigada. eu tô aqui para ajudar. Tem bastante curso Tá, no Portal ESO. A hora que você tiver um tempinho, entra no site, é www.portaleso.com.br. Tem, tá. tem vários cursos gratuitos e talvez te ajude. Tem uma pós lá, eu sou professor dessa pós. É a pós de contratos. Mas eu nunca vi uma pós igual a essa. Por quê? O valor é online, o valor acho que é R$ 958,90, se eu não me engano. Então é menos que R$ 1.000, então isso é muito legal que ajuda a gente, né? Uhum. E é uma pós de contratos, mas ela fala de todos os contratos. Então ela fala de contratos de seguro, de consumo, relação de consumo, contratos cíveis, contratos imobiliários. E normalmente as aulas que eu dou nas pós, é pós focada num tipo de contrato só, então deixa a desejar. Essa, não sei, talvez se encaixa com uma luva, porque fala de todos os contratos, é muito gostoso. Tem o Fabrício como professor, que é muito engraçado, é muito legal. Legal, bom saber, vou dar uma Dá olhada uma assim. olhadinha lá, dá uma olhadinha. Então, eu vou te contar um pouquinho do que acontece, que é coisa de Bahia. É um caso da minha família mesmo, né? O que acontece? Meu avô comprou um terreno lá há muitos anos atrás, era só terreno, e aí a gente tem a escritura de compra e venda do terreno, no Ah, nome tá. dele e da minha avó. Foi passando tempo, ele faleceu, não fizemos inventário, foi já 40 e poucos anos que ele faleceu e não foi feito inventário. E aí depois ele tinha 4 filhos com a minha avó, é, 2 filhas e 2 filhos. Desses 4 filhos, 2 já faleceram também. Depois desses 2 filhos, a minha avó já faleceu e não foi feito inventário de ninguém. Para falar de ninguém, um dos filhos que faleceram tem inventário. E aí a minha mãe acabou ficando na casa, porque ela morava com a minha avó a vida inteira, ficou na casa, e aí agora ela queria regularizar essa propriedade, né? O que acontece? E a doutora é É, advogada, sobrou pra doutora. é, é. E aí o que acontece? Ela tá tentando comprar as partes, né, É. de quem teria, no caso, direito. E aí ela comprou a parte da irmã dela já e fez um contrato de exceção de direitos hereditários. Ah, tá. E aí ela colocou lá, pior que eu tô sem aqui pra falar melhor, né? Porque eu tô no trabalho hoje e não consegui trazer Não, não tem documento, problema mas não, eu te ajudo, mesmo lá assim eu te no, ajudo. lá no contrato, na seção, ela fala do imóvel, se eu não me engano, do tamanho, coloca lá o cadastro do imóvel, tudo, e já pagou bonitinho, minha tia tá super de acordo. Depois, os outros 2 irmãos dela já são falecidos e deixaram 3 filhos cada um. Com Hum.
Um desses, né, com os 3 filhos de um dos irmãos, ela também fez essa lição de direitos hereditários e já acertou tudo. Só falta 3 filhos do outro irmão. Mas o problema nem são as pessoas, todo mundo, assim, eu acredito que esses 3 também vão super acordar, porque quem sempre cuidou do imóvel foi a minha mãe, desde quando os irmãos dela casaram, ela que cuidou, ela reformou, ela pagou, né, porque minha avó era viúva já, não tinha condições, então sempre foi ela. Então, assim, ninguém se opõe a nada. O pessoal é Minha dúvida bem, vamos dizer assim, bem ciente disso, né? isso. Inclusive, antes da minha avó morrer, ela falou, olha, ninguém mexe com ela, deixa ela lá o tanto que ela precisar. Né? A ideia da minha avó nem era minha mãe comprar, mas dos irmãos dela, enfim. Mas minha mãe é muito certinha e ela falou, não, vamos lá, vou pagar pra todo mundo. Acordou e tudo mais. Eu, na minha cabeça, o jeito mais fácil seria vindo fazer o inventário do meu avô, do meu tio, da minha avó, e todo mundo dividir, e aí a gente vender a casa e pagar. Mas não foi isso que foi a vontade dos meus pais, eles acabaram ficando na casa e agora a gente quer regularizar. E aí eu já pensei em várias coisas, né? Agora eu acho que ficaria muito caro a gente fazer isso sozinhos, né? Meus pais sozinhos, sendo que eles já pagaram uma parte boa para as outras pessoas. E aí eu tinha pensado em uso capião. Mas aí eu fiquei naquela dúvida de, uso capião de bem de família, e aí, como, né, posso, não posso, fiquei muito na dúvida, mesmo eu tendo pesquisado, assim, não esclareceu. E aí eu falei, não, preciso de alguém que realmente entenda e me ajude aí a como fazer isso, né? Não, conta comigo sim, mas professor, você ganha um amigo, precisar, tô aqui para ajudar. Você pensou bem, a doutora é inteligente. Por quê? Na faculdade de Direito, eu falo que ela é necessária, né? Hoje eu dou aula na faculdade de Direito, na graduação, bem menos, mas dou. Eu falo que se não fosse ela, a gente não estaria aqui, então a gente tem que agradecer, né? Mas ela ensina muito, muito errado para nós, né? A teoria é muito diferente da prática. E eu diria mais, eu percebo que os professores de graduação, a maioria, hein, acho que 99%, não advoga de verdade, de mentirinha. Tem A ou B, né, tem inscrição no AB, às vezes participa de uma comissão, às vezes, né, faz aquela pose, né, tem o cartão, mas não advoga. De cada 10 casos que aparece para ele, ele dispensa 9 ou 10, né? Porque não quer fazer, porque não faz, né? Então a gente aprende muito errado, acho que em virtude disso, porque a maioria dos professores da graduação não advogam mesmo, finge que advogam, tem A ou B como portador, né? Você sabe que a doutora pensou muito bem, por quê? Nós aprendemos errado. Morreu inventário, né? Só pode fazer o inventário em até 60 dias com o novo CPC, senão não pode. Não, a gente pode fazer a vida toda, só que vai ficando caro, porque tem multa. E fazer o inventário, quando tem muitos inventários para fazer, nossa, é caro demais, viu, doutora? Eu fiz um inventário, fiz um inventário de um cliente agora, ele gastou, você vê, o patrimônio não era muito alto não, ele gastou quase 87 mil só de TCMD. Ou seja, muita coisa, um absurdo, né? Eles perderam um apartamento para pagar os tributos, né? Porque tinha outras coisas que tinha que pagar também. Então, fora que o inventário é terrível, porque você, além de fazer um inventário e ter que arcar com muito tributo, você também tem que pagar as dívidas dos falecidos. Então, se encontrar, tem que pagar. E outro ponto, né? Você faz o inventário do imóvel irregular, por si só não regulariza nada, né? Não vai resolver nada, não vai regularizar nada. Porque como que você vai regularizar se não estava no nome de quem faleceu? E quando dá para regularizar muito bem, nossa, no seu caso, é terrível, porque se você regulariza o imóvel através de inventário, aquela pessoa que é a sua mãe que tem a posse exclusiva, ela do dia para noite ela passa a ter sócios, né? Da propriedade, né? E às vezes a pessoa, eu percebo que a família da doutora parece ser tudo bem, né? Mas a pessoa, a hora que vê o nome lá na certidão de propriedade, nossa, você deu poder para a pessoa. Então ela, meu Deus, eu sou dono, eu sou dona, eu quero metade, eu quero aluguel proporcional. Eu quero minha parte, senão eu vou fazer uma ação para ir para o imóvel leilão, né? Então pensou bem, é uma boa estratégia. A partir do julgado do recurso especial 1631.859, nós tivemos uma mudança de pensamento. O Superior Tribunal de Justiça deixou claro que é cabível fazer uso capião de herdeiro. Desculpa, 1631.859. Esse 1631.859 é um julgado de um recurso especial de origem de São Paulo. Foi o julgado que mudou a água para o vinho. O Superior Tribunal de Justiça chegou ao consenso que cabe os capião de herdeiro de herança. Aquele que tem a posse, os requisitos posse, mas pacífico e nos nome, e requisitos a mais, né, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva.
Quando a doutora vai fazer uso capião que envolve herança, para o herdeiro que tem a posse exclusiva, é sempre importante, além de provar os requisitos do uso capião, provar o binômio a mais, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva desse imóvel, entendeu, doutora? Uhum. É possível sim. Nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião. Nesse caso, a ordinária, ou o ordinário, tanto faz, que é a uso capião lá do artigo 1242, né, ela não é interessante para nós, porque se a gente usar esse uso capião, tudo bem, a sua mãe ela tem justo título, né? Ela comprou lá os direitos hereditários, então ela tem, né, contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta ou escritura pública é o justo título que exige o uso capião. O uso capião ordinário, ele é uma espécie muito utilizada no Brasil, do artigo 1242 do Código Civil, e ele é aplicável a casos assim, né? Casos em que o possuidor tem algum documento que sugira acreditar ter sido a propriedade dele, né, do bem, mas não obteve de fato. Então, tudo bem, poderíamos pensar nesse uso capião e juntar essas escrituras, né, escrituras ou contratos de gaveta, suprindo, né, o que o requisito, que o artigo 1242 pede, que é o justo título e boa-fé, que pode ser contrato de gaveta, escritura pública, formal de partilha, carta de educação, carta de matação, uma declaração, qualquer documento que prova que foi feita uma transação de boa-fé, né? Mas qual que é o perigo desse uso capião, se a gente for pensar nele? Nós estamos saindo do inventário desnecessário e oneroso. Então, pensando no uso capião, nós estamos indo para um outro caminho para regularizar esse imóvel. Um caminho que, quando a vara é especializada de uso capião, a vara de registros públicos, é muito bom, nos ajuda. Eu falo isso porque quando a vara é civil, vara civil é 880, né? Ou eles não entendem nada da coisa, ou entendem muito. E sobre o uso capião, normalmente, eles não entendem nada. Saiu um despacho hoje para mim, doutora, coincidência ou não, eu fiz um uso capião deixando de fazer o inventário. Aí o juiz soltou o despacho. Por que quer fazer uso capião e não fazer o inventário? Será que estará burlando o tributo? Aí eu terminei de fazer a peça agora há pouco, né? Vamos fazer a conferência ainda. Mas eu estou falando lá, o enunciado 492 trata a posse como um direito sui generis. Eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer uso capião. Não é pré-requisito. Eu faço uso capião a partir do momento que o meu cliente tenha os requisitos, posse, mas pacífica, animus domini. Porque a partir do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, a posse passou a ser um direito autônomo, né? Totalmente sui generis, ou seja, eu posso vender, eu posso comprar através de cessão de direitos possessórios afins, eu posso declarar o imposto de renda, a Receita Federal orienta a declarar o imposto de renda, na separação entra na partilha de bens, porque a posse tem valor econômico. Então mudou muito, o conceito de posse hoje, de 15 anos para cá, é outro, né? Esse uso capião ordinário, eu falo isso porque eu atendi ontem uma advogada e um advogado, um casal, marido e mulher, e são sócios do escritório. E eles me procuraram para corrigir um recurso de apelação. E aí eu perguntei para eles, por que os doutores optaram pelo uso capião ordinária? Ah, professor Júlio, porque a nossa cliente, caso parecido com o seu, por isso estou te contando. Porque a nossa cliente, ela tinha esse contrato de cessão de direitos hereditários. Eu falei, mas poxa, a cliente de vocês também falou, conforme a peça de vocês, que a posse é de 20 anos. Ah, mas como ela tem o contrato, a gente achou que é um uso capião que é mais fácil ganhar. E aí eu expliquei, eles entenderam bem. Na verdade, a escolha do uso capião foi equivocada. Porque eu só uso o uso capião ordinário ou ordinária quando não tem jeito. Quando a situação me prende a ele, né? 10 anos de posse. Porque, em regra, se eu consigo utilizar o do 1238 do Código Civil, eu vou fugir de qualquer outra modalidade. Qualquer outra modalidade das 36 espécies, né? Porque o uso capião extraordinária não exige justo título, não exige boa-fé. O uso capião ordinária, por mais que tenha um lapso temporal de 10 anos apenas, e cai para 5, né, quando eu consigo provar que a transação foi onerosa e foi averbada lá no cartório de imóveis, que eu falo que esses 5 anos é ilusório, né? No uso capião extraordinário, você consegue pular de 15 para 10 com facilidade, moradia habitual, investimentos econômicos no imóvel. Agora, de 10 para 5 anos no uso capião ordinária, é meio fake news, né? Porque, na verdade, pouca gente tem o cancelamento no cartório de imóveis. Se a transação é de gaveta, quem que vai ter o cancelamento? A transação onerosa até a gente consegue provar. Mas e o cancelamento no cartório de imóveis? É algo meio que impossível, né? Então essa redução na prática é meio difícil de acontecer. Mas o que eu quero dizer para a doutora? Olha o que os colegas fizeram. Eles fizeram uma ação de uso capião ordinária, achando, né, que o artigo 1242 seria mais fácil de ganhar. Só que o juiz, o que ele viu? Ele viu que o contrato
não reconheceu o contrato como um justo título de boa-fé. Porque a cessão de direitos hereditários é um contrato complicado, totalmente solene, formalizado, né? Ou eu faço por escritura pública, ou não vale nada. Ou eu faço por escritura pública e tenho a anuência de todos os herdeiros, ou também ele é nulo, porque ele não respeita o artigo 108 do Código Civil. Aí eles entenderam. Aí o que nós fizemos na peça? Eu acertei a peça deles. Nós criamos um tópico no recurso de apelação pedindo a conversão do uso capião ordinária em extraordinária, conforme o princípio da fungibilidade e o interesse do autor da ação. Por quê? Provavelmente agora vai dar certo. Porque nós estamos usando um uso capião que não exige justo título e boa-fé. Então o juiz ou a juíza que queira melar, né, o direito do nosso cliente, ele não vai conseguir. E contrato é um negócio perigoso. Primeiro que o brasileiro não sabe fazer contrato. Nós não aprendemos na graduação. A doutora é diferenciada, né? Que gosta de contrato, a doutora é outro nível. Mas brasileiro não gosta de fazer. O advogado brasileiro não sabe fazer contrato. A gente não aprende isso na graduação e as pós que a gente faz, os cursos por aí, é só para encher essa linha, né? Dificilmente a gente aprende passo a passo ali. Então é difícil o advogado bom igual a doutora que faz contrato bem feito. Então os juízes acabam se aproveitando disso. Numa jurisdição defensiva, onde o juiz precisa julgar rápido, o juiz, a juíza, o assessor, a assessora, ele olha aquele contrato mal feito, que não cumpre o artigo 108, que obrigatoriamente teria que ser por escritura pública, ter anuência de outros herdeiros, ou falha dos títulos, falhas de objeto, o objeto não bate com o título, de forma subjetiva o juiz ou a juíza fala, não, esse contrato para mim não é justo título, tá mal feito. Não respeitou o artigo 108, regras de eficácia, capacidade, e tem muito erro, né? Eu peguei um uso capião hoje, isso foi hoje, e eu corrigindo, para ajudar essa advogada, eu olhei o contrato, a mesma coisa, o uso capião é ordinária, ela escolheu. Eu olhei o contrato, era o menor que assinou. Houve uma falha, porque o menor pode comprar, mas ele tem que ser representado pelo pai e pela mãe, ou assistido. Dos 16 aos 18 tem que ser assistido, menos 16 representado. Então, houve uma falha de contrato. Aí o que eu falei para ela? Doutora, vamos incluir a tese da posse complementar, por quê? Se o juiz entender que ainda não fez o lapso temporal do uso capião de 15 anos, que é o uso capião extraordinária, se essa ação durar 3, você precisa de um ano, você ganha ação, que é melhor que trabalhar com a uso capião extraordinária. Então, eu estou falando tudo isso para a doutora, por quê? No seu caso, doutora, cabe os capião sim, mas a dica que eu dou é usar o extraordinária, né? Do 1238 do Código Civil. E deixa de lado os capião ordinária, porque ele exige justo título e boa-fé. E são dois requisitos perigosos, porque o judiciário, quando dá abertura de aplicar alguma coisa subjetiva, se achar pelo em ovo, você perde a ação de graça, entendeu, doutora? Uhum. Certo. E, sim, outra dúvida. Como ela está pagando para todos os herdeiros, ela quer fazer também direito. E aí o que acontece? O irmão mais velho dela, ele estava separado, aliás, ele era casado ainda quando meu avô morreu. Então, na parte do meu avô, a esposa dele teria direito? A minha mãe teria que pagar para ela? Sim, né? Na verdade, o ideal é pagar. Por quê? Porque ela evita uma pessoa se habilitar no processo, um terceiro interessado, evita alguém contestar. Já que ela comprou de particular... Ela só faria dos 50% do meu avô, né? O da minha avó, que ela morreu, essa mulher já não fazia mais parte da nossa família, tipo, já tinha sido separada, então não teria que pagar nada. Não teria que pagar nada. Em regra, seria um valor para fazer um negócio ali, para tentar falar, olha, te pago por consideração, para não ter problema, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Doutora, me fala uma coisa, essas compras da seção de direitos hereditários, elas foram por escritura pública? Não. Ah, tá vendo? Tá vendo como a gente tem que fugir desse uso de capião ordinária? Ele é perigoso, ele é traiçoeiro. Porque se a gente trabalha com esse uso de capião, pega um juiz, uma juíza conservador, querendo julgar logo, olha, como não cumpre o requisito do artigo 108, e tem um artigo próprio que fala isso, né? Toda transação imobiliária, além de ser acima de 30 salários mínimos ser por escritura pública, a transação de direitos hereditários tem que ser por escritura pública, né? Então, o juiz, o que o juiz vai fazer? Ele vai acabar fazendo mal para nós, ele vai falar que não serve como justo título. Se o justo título não tem valia, então a ação é improcedente. Olha como a gente perde a ação de bobeira por má vontade de um juiz, às vezes, né? Uhum. Mas assim, mesmo se fosse por registro público, você acha que ainda mesmo assim o melhor é o capião extraordinário? Se fosse por registro público, daria até pra gente arriscar, né? Usar o ordinária. Mas quando nós temos... Eu tô perguntando porque
o pessoal da família, tipo assim, tá todo mundo muito de boa mesmo. Então, se fosse pra ir e fazer um novo, eles fariam, entendeu? Entendi. O uso Então, capião ordinário, a gente só vai usar quando a gente precisa mesmo. Quando a gente tem a posse, que supre o uso capião extraordinária, nós vamos fugir do ordinário, porque o ordinário é um uso capião de risco, né? Por mais que tenha escritura pública, tudo, que aí já é uma outra situação, uma situação mais segura, que a gente respeita o artigo 1794, né, do Código Civil, mas quando dá para você usar o uso capião extraordinária, é a melhor opção. E com certeza ela tem a posse há muitos anos, né? Quanto tempo de posse? ah, minha mãe hoje tem 57, ela mora lá a vida inteira, ela nunca saiu. Ah, E aí, então. sem a minha avó, aliás, sem meu avô 40 anos, sem minha avó desde 2016. Ai, Isso daí conta que a minha avó morava lá? conta porque essa questão de posse, por mais que tenha alguém morando comigo, eu não vou perder a posse por causa disso. A partir dos 18 eu Ah, faço tá. posse. Perfeito, doutora. Vamos combinar. Ainda mais casos de família, né? Eu brinco que a pressão é triplicada, né? Então, para evitar qualquer dor de cabeça, advogar para a família não é fácil, hein? Se cobra, Não é? a doutora Gabriele é ingrata. Eu comprei uma vez uma caneta para ela, Bic, e ela é ingrata. Cobrou, né? Se não cobra, por que não cobrou, hein, doutora Gabriela? Não cobrou e tá fazendo com má Não, o vontade? pior, se você não cobra, as pessoas não dão valor. Não dou valor. Nada que você faz sem cobrar, as pessoas dão valor. Doutora, É engraçado. eu vou ser sincero, eu tinha mania de fazer muitas palestras gratuitas, né? Eu sempre gostei muito de ajudar, então eu fazia palestra gratuita. E aí iam os gatos pingados. Tudo bem que de 20 anos pra cá a situação mudou bastante, por causa dos livros eu fiquei bem conhecido. Mas quando a palestra paga, lota. Gente até de pé. O ser humano é esquisito, a verdade é essa, né? É isso. Então, o campeão extraordinário. Vou dar uma estudada melhor nele. Se a doutora precisar, faz a peça, marca uma mentoria comigo e eu te ajudo. Eu corrijo passo a passo, te explico passo a passo. Essa plataforma é maravilhosa, eu consigo incluir, corrigir. Eu deixo pronta. Eu te mando no WhatsApp.